Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados para o cargo de delegado do concurso da Polícia Civil da Paraíba. Esse grande concurso, nós temos aqui o prazer de conversar com o Luiz Melo, que foi aprovado em 15º lugar. Eu imagino que a trajetória não tenha sido fácil, né, Luiz? Com certeza. Então eu quero te parabenizar e te dar as Muito boas-vindas. obrigado. Luiz, para a gente entender um pouquinho da sua trajetória, por favor, se apresente para nós. Legal. Eu sou Luiz Carlos Alves de Melo, eu tenho 31 anos. Eu iniciei a minha jornada no Exército Brasileiro, depois eu prestei o concurso de oficial da Polícia Militar de São Paulo. Hoje eu sou primeiro-tenente e eu sempre tive o desejo de fazer parte de uma carreira jurídica. E a minha experiência me levou a prestar o concurso de delegado. Então prestei muitos concursos, reprovei em vários, mas logrei algumas aprovações também. Luiz, então só pela sua introdução, a gente consegue entender que você foi crescendo, né? Você entrou ali como oficial e foi subindo até que surgiu o seu interesse pela carreira jurídica, né? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Pois então, né? Eu não sou natural de São Paulo, eu vim de Garanhuns, Pernambuco. Cheguei com 11 anos aqui em São Paulo, eu, meu pai e minha mãe, e a gente sempre trabalhou muito, né? Desde sempre. E os meus pais, eles trabalhavam com... Chegaram aqui trabalhando numa editora. Então, eles montavam os eventos e vendiam livros. E eles falavam para mim, Luiz, leia esses livros ou nos ajude a carregá-los. Olha só. E eu fiz os dois, né? Por muito tempo. Então, eles despertaram em mim a vontade de estudar. Então, continuei estudando por muito tempo, né? Tanto é que eu queria ser professor de inglês. Então, eu prestei letras, eu não ia prestar direito. Depois que eu ia prestar o vestibular com 17 anos, meu pai falou, faz direito, vai ser bom para você. E assim foi. Só que eu ingressei no Mackenzie. Então, mas não consegui pagar, infelizmente. E aí eu fui para o Exército Brasileiro, né? Servi como aluno do CPOR lá. Depois ingressei no Barro Branco. Naquele mesmo ano descobri o Barro Branco. Então pode-se dizer que foi o meu primeiro concurso oficial. Logrei êxito naquele concurso, iniciei a minha jornada. E depois que eu me formei no Barro Branco, eu pude completar direito, o curso de direito. Completei o meu curso de direito, fiz a OAB e depois eu fiz mais 3 pós-graduações. E depois disso, a partir de 2017, quando eu tive um pouco mais de tranquilidade no serviço, porque eu era deslocado para vários locais e acabava que eu não conseguia montar uma rotina constante de estudo. E em 2017 eu comecei a estudar firme para delegado. Então, nesse processo logrei muitas reprovações, mas agora, graças a Deus, consegui alcançar a vitória em algumas. Bom, uma vida permeada de muito estudo, né? Com E certeza. de 2017 para cá é que você então focou para delegado. Isso. E você tinha algum estado em específico ou não? O estado que viesse você estava disposto? Na verdade, eu sempre agi da seguinte maneira: eu tenho que ir onde a oportunidade está, não esperar que ela viesse até mim. Então, eu prestei tudo em todos os locais. Prestei em todos os locais, não escolhi nenhum. Além da PCPB, você passou em outro estado? Eu Outro passei concurso? na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, mas fiquei fora das vagas. E passei na Polícia Civil do Amazonas em 13º lugar, nessa parte objetiva aqui, né? Ainda tenho as demais, mas até agora eu estou em 13º. E agora na Polícia Civil da Paraíba, eu acho que estou em 15º lugar, contando com os títulos, né? Então tá próximo, né, Luiz? Com certeza. Conta um pouquinho pra gente como que era a sua rotina de estudos, como que você dividia isso no seu dia a dia, como que você levava o seu trabalho e o seu estudo. Explica pra gente. Como eu trabalhava muito, né? Eu não tinha tanto tempo disponível. Então, eu fui sincero comigo mesmo e vi quantas horas por dia eu consigo estudar. E eu consegui estudar 4 horas por dia, às vezes 3, mas eu coloquei dentro de mim que seriam momentos constantes. Eu faria disso uma rotina. Só que eu me perdi por muito tempo, não peguei um curso adequado, então eu não tinha uma estrutura muito legal de estudo. Mas conforme o tempo foi passando e eu fui insistindo, eu fui pegando mais informações no YouTube, vendo dicas de professores, até que eu fiz um curso de como aprender a estudar. E depois que eu entendi como me organizar, eu fiz uma divisão geral, né? Antes do edital e pós-edital. Antes do edital, basicamente eu fui ver quais eram as minhas deficiências, fazendo simulados e vendo qual que era o nível que eu estava. E depois que eu entendi qual era o nível que eu estava realmente, eu fui focar nas disciplinas que eu precisava melhorar. Então, eu montei o meu cronograma de estudo a partir disso. Então, foi antes do edital e pós-edital. Pós-edital foi basicamente revisão, leitura de lei e resolução de questões.
Então, teve a parte do intensivo, né, que o pessoal fala, ou extensivo, que era ver todas as matérias, começar do básico, ser humilde o suficiente para entender que você não se passa com 60%, 70% de conhecimento em determinada prova. Então, tem que insistir, ir melhorando, e depois que chegasse nesse nível, refinar o processo até chegar no nível de aprovação. Você construiu a sua base, né? Pois é. É o que o pessoal diz, faz a base e aí você entra nas específicas conforme os editais vão pedindo. Exatamente. E como que o Estratégia mudou também a sua vida de estudos? O primeiro contato que eu tive com estratégia foi em 2013, quando eu prestei um concurso para agente estadual de trânsito. Então eu falei, nossa, por onde eu começo? O que eu faço? E aí um amigo meu falou assim, compra uma apostila do Estratégia. E aí eu comprei, e aí eu vi que era bem organizadinho e tudo mais, e eu logrei êxito naquele concurso também, mas não assumi. E acho que a diferença que o Estratégia fez para mim foram as aulas gratuitas no YouTube mesmo, e os materiais gratuitos que eles disponibilizam. Então eu conheci o professor Ivan Marques, o professor Paulo Souza, de Direito Civil. Então, e assim eu fui construindo. Ele me ajudou a fechar alguns pontos que eu tinha dificuldade. E quais eram essas matérias que você mais tinha dificuldade, hein? Legislação penal especial, porque eram muitas leis. Por isso que eu lembro do professor Ivan Marques, então eu acompanhava as aulas dele, ele era bem detalhista, falava tudo que eu precisava assimilar sobre determinadas leis, então isso me ajudou muito. E civil, civil era uma coisa que eu não tinha nem noção. Então, com o professor Paulo Souza eu entendi bastante também, ele me ajudou a entender bastante coisa. Bacana. Olhando agora especificamente para esse curso da PCPB, como que foi aquela sua rotina de estudos na semana que antecede o dia da prova, hein? Semana que antecede o dia da prova? Reta final. Reta final. Bom, o estudo de reta final para mim sempre foi muito focado em lei seca, questões, principalmente, mas para você fazer questões você tem que entender qual é a sua dificuldade. Então eu filtrava as questões pelos meus erros. Qual a minha maior incidência de erro em direito penal? Qual a minha maior incidência de erro em direito constitucional? Então, depois que eu vi onde eu estava errando mais, eu pegava nessa última semana e revisava esses pontos. Que nem eu te falei, né? Com questões e também com as anotações que eu tinha. E o dia da prova? Dia da prova. Eu acho que o dia da prova não é o pior. O pior é o dia que antecede a prova. Muita ansiedade, é por isso? Porque no dia que antecede a prova, tem muita gente que gosta de continuar estudando até o fim, outras pessoas largam mão, e se você não tem uma estratégia, você fica perdido. O que eu faço? Estudo, não estudo? Eu olhei da seguinte forma, eu já venho me preparando há anos, não vai ser um dia antes da prova que vai definir isso. Então eu preferi descansar, preferi colocar as minhas emoções em ordem, para chegar no dia da prova bem e poder enfrentar o desafio, e foi isso que eu fiz. E esse não foi o seu primeiro concurso para delegado, né? Não foi a sua primeira prova de delegado? Você fala na Polícia da Paraíba? Isso. Não foi. Eu prestei praticamente todos. Eu prestei Mato Grosso do Sul, prestei Minas, prestei Rio, prestei Espírito Santo, prestei... E como que você lidou com essas reprovações, hein, Luiz? Porque é muito importante a gente cuidar do emocional durante todo esse processo. É claro, além da técnica, né, que são os estudos, mas o nosso emocional, ele ajuda ou atrapalha muito também na hora da prova. Como que você cuidou de tudo isso? É legal que muitas pessoas elas focam muito nas vitórias, né? Mas eu acho que são as derrotas que realmente definem quem a gente é como pessoa, porque você tem que lidar com elas de alguma forma. E para mim o sonho acabava parecendo muito longe por conta dessas reprovações. Você era reprovado e olhava o topo da montanha e falava, caramba, tá longe, né? Só que você não tem que olhar para o topo da montanha, você tem que olhar para o próximo passo. Então eu reprovava, eu via, eu observava, né, a prova, onde eu errei mais, o que eu podia melhorar, e depois que eu era bem sincero comigo mesmo e analisava esses pontos, aí eu montava a minha nova estratégia, com base nisso. Então eu tentava melhorar esses pontos. E foi sendo assim até chegar nas aprovações. E você se lembra como que foi a sua reação quando você viu o gabarito da prova da PCPB, que você foi olhando o ranking ali e vendo que você poderia estar no topo da montanha? Pois é. Inicialmente, eu peguei e corrigi a prova e eu não estava dentro das vagas. Porque o pessoal tem um site que meio que simula qual seria a nota de corte, né? E aí eu peguei, coloquei meu gabarito lá e eu peguei e vi que eu estava abaixo. A nota de corte em tese seria 109 e eu estava com 106 pontos. E eu lembro que eu peguei, depois que eu vi aquilo, né?
eu peguei e fui pra praia, eu olhava na praia e falava, caramba, eu vou deixar tudo isso aqui pra trás por 3 pontos, que pena. Então foi isso, né? Eu tava nessa praia e eu olhava aquela beleza natural imensa, né? Falei, caramba, eu podia morar nesse estado aqui, né? Mas que pena que não vai rolar. E eu entreguei pra Deus naquele momento. Falei, Deus, me dá forças para ir pro próximo. Foi isso que eu falei. E quando eu peguei e fui analisar as questões, eu vi que o site tinha errado 3. Exatamente os 3 pontos. Não porque tinha um peso 2. Ah, Então eu entendi. pulei tipo de 106 para 113. Então você conseguiu mais. Então eu consegui mais. E aí, durante o decorrer da prova, ainda anularam mais 2 questões que eu aproveitei. Então, no final das contas, eu fiquei com 117. E a nota de corte foi 109. Então, eu agradeci, fiquei bem feliz, agradeci a Deus. Simplesmente agradeci. Porque eu não estava esperando. Aí você olhou de novo aquela praia, falou, Deus, obrigado, eu vou ficar aqui nessa praia. Falei, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Tô brincando. Bom, Luiz, é uma trajetória extensa, de persistência, você é um grande exemplo disso, acho que é isso que você deixa aqui pra gente, mas eu queria que você desse uma dica de ouro para quem está nos assistindo, de algo que você considera que foi essencial na sua trajetória até você chegar nesse topo da montanha. Se eu pudesse deixar uma mensagem, seria, primeiro, seja sincero com você mesmo, veja quais são suas fraquezas, trabalhe essas fraquezas e monte um roteiro de estudo que faça sentido para você. E depois que você fizer isso e confiar no processo, de fato persista, mas sem esperar o resultado. Porque como eu disse, né, o resultado ele pode não vir. E você pode desejar uma coisa com todo o seu coração, mas ela pode não chegar. E tudo bem, você continua seguindo, até que uma hora ela chega e o que é seu vai chegar até você. Luiz, como que você poderia definir o estratégia? O estratégia é uma forma de democratização de estudo, eu acredito. Mesmo se você não tiver acesso a um curso pago hoje em dia, você consegue extrair muito conteúdo bom, você consegue organizar os seus estudos e ter um norte, e ir fazendo as coisas acontecerem aos poucos. Bom, você pretende aposentar a caneta ou tem algum próximo passo ou você ainda nem parou para pensar nisso? Honestamente, eu não parei ainda para pensar nisso, porque quando a gente fica nesse ritmo de estudo, a gente só para quando realmente chega no resultado. Então, eu considero que eu tive vitória apenas nas batalhas, mas eu não ganhei a guerra ainda. Então, eu só vou acalmar e ver o que eu vou fazer depois que eu ganhar a guerra. Quando você tomar a posse ali de delegado. Exatamente. Depois da posse eu vejo o que eu faço, mas por enquanto a guerra não acabou. Aproveitar o momento presente, né? Isso. Também tem isso, né? A gente tem uma conquista, aproveite essa conquista. Com certeza. Desfrute dela. Depois de um tempo as coisas vão mudando naturalmente na nossa vida. Com certeza. Bom, Luiz, você quer deixar o agradecimento para alguém? Quero sim. O pessoal do grupo dos aprovados da PCPB, pessoas sensacionais. Queria deixar aqui o meu muito obrigado e eu falei que eu ia mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pros aprovados da PCPB. Valeu! Tá aí, recado dado, nós conversamos com essa simpatia, esse exemplo de persistência, de constância, que é o Luiz Melo, aprovado em 15º lugar para delegado no concurso da Polícia Civil da Paraíba. Luiz, muito obrigada, viu? Opa, o prazer foi todo meu. Para você também que nos acompanhou, obrigada pela audiência. Se você quiser ver outras histórias tão incríveis, exemplos como o do Luiz, é só você navegar aqui no nosso canal Estratégia Carreira Jurídica. Obrigada e até mais.